eu tava num... Ah, por isso vocês tiraram um rótulo aqui? Às vezes... Bem pensado. Às vezes a gente tá eu tava numa... Vai que a Cristal quer patrocinar a gente. Não, eu tava tava no aniversário. Sejam bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast. Eu sou Gustavo Marques e mais uma vez com ele. Esse aperto de mão já tá ficando famoso nas redes sociais, Josu. E aí, tudo bom? Pegou drama de estilo, tudo massa, meu velho, tudo massa. Mais um dia. Gente, antes da gente iniciar com uma super convidada, vale aí de novo destaque aos nossos patrocinadores, Hacker Rangers e esse maravilhoso tabuleiro aqui onde você consegue aprender sobre cibersegurança aí de uma maneira divertida. E também a G2 brindes personalizados, onde a gente já vai presentear a nossa convidada do dia. Inclusive, esse aqui é seu, Andressa. Ai, que lindo, obrigada. É uma lembrança aí do TechSec pra você e da galera do G2. Valeu, pessoal do G2. Vocês estão fortalecendo demais, galera. Perfeito. E hoje a nossa convidada é a Andressa Alexandre. Tudo bem, Andressa? A Andressa é a co-founder da Nox Bitcoin. Isso. Brigadão por estar aqui, gente. Presença de ouro, uma das referências em cripto aqui do Brasil. Então, Andressa, tudo bem? Brigadão por estar aqui com a gente. Tudo ótimo, eu que agradeço estar aqui. TechSec são duas coisas que eu amo, tecnologia e segurança, então eu estou muito animada para a gente conversar hoje. Show, a gente sempre começa querendo saber assim, mais sobre você, antes da gente entrar de fato no mundo das criptomoedas. Como que começou a tua carreira dentro da tecnologia até chegar aí nesse universo de moedas digitais? Nossa, vamos lá, versão curta. Desde criança eu sempre gostei de computador, comecei a programar muito cedo. E no meu primeiro emprego, o sócio de lá, né, o meu chefe, ele era louco por criptomoeda, por Bitcoin mais especificamente na época, né. Só que ninguém botava muita fé, inclusive eu, né. Para mim era mais um meio de pagamento como PayPal ou até um sistema tipo DOTS. Sim. Acho que pouco mais de um ano depois eu saí da empresa, consegui juntar algum dinheiro, eu estava procurando investimentos para mim e eu me deparei novamente com o Bitcoin. E aí eu vi que o preço do Bitcoin tinha oscilado de uma forma meio estranha e ele tinha crescido muito também. Aí eu fui, por que isso está acontecendo? Por que ele não segue um padrão de investimento comum? Aí eu fui estudar, a primeira coisa que eu me deparei foi com o white paper. Talvez por eu ter um background técnico já na época, foi mais fácil para entender. Eu sempre prezei muito também por essa questão de liberdade, etc. E para mim foi um mind-blowing, né? Porque a partir daquele momento eu vi que pela primeira vez na história da humanidade a gente estava tendo liberdade financeira de verdade. Porque por mais que, já acho que foi em 2015 mais ou menos isso, naquela época, a internet ela já estava super consolidada, já tinha mudado o mundo, né, vamos dizer assim. Mas até então, por incrível que pareça, a gente ainda não tinha uma forma de dinheiro real dentro da internet. O que a gente tinha era informações num banco de dados que, Sim, querendo ou não, são facilmente corrompíveis. Então, quando eu entendi o propósito lá ali do Bitcoin, eu disse assim para mim, minha carreira vai ser isso agora. E estamos aqui agora, né? Acho que em 2018, junto com esse meu ex-chefe, eu fundei a Nox Bitcoin. Estamos aí há quase 5 anos, né? Basicamente, a gente fornece soluções de investimentos com cripto. Nossa missão é democratizar o acesso. Afinal, querendo ou não, é um mundo muito novo, um mundo muito complexo. Democratizar o acesso, eu gostei disso. Democratizar o acesso é muito legal. Em tempos de era digital, democratizar o acesso eu já achei pesado, muito massa. E você falou sobre cripto, né? Hoje a gente tem, talvez, eu estava comentando antes da gente iniciar, que provável que a gente esteja numa bolha onde a gente fala, todo mundo sabe o que é criptomoeda. Você acha que é isso mesmo? Hoje você acha que a maioria dos brasileiros sabem de fato o que é isso? Ou ainda há tempo e a gente precisa explicar o que é criptomoeda? Eu acho que esse tema amadureceu muito desde quando eu comecei a estudar. Eu lembro que quando eu comecei a estudar cripto, vi um artigo num blog famoso, não lembro agora qual que era, mas era bem famoso, e ele afirmava assim, com todas as letras, que Bitcoin era pirâmide. Então, na época tinha muita desinformação, hoje ainda tem, mas bem menos.
Mas eu acho que ainda esse conceito, por ser um conceito assim, muito novo, né? Querendo ou não, é um conjunto de conceitos que já existiam antes. Mas quando a gente traz para a criptomoeda, é um pouco difícil de explicar, até porque criptomoeda não é uma coisa só, né? Abrange um monte de coisa, abrange várias áreas aí da sociedade. Eu acho que fica um pouco... Ainda é um pouco confuso, sim. Apesar de ter amadurecido, as pessoas terem amadurecido bastante e entendido um pouco mais sobre. Ô Andressa, você falou um negócio que eu achei interessante. Você falou assim, o meu antigo chefe, né? Ele já mexia com isso e eu não botava tanta fé, né? Como que você foi convencida? Eu sei que você falou que você sai, aí nesse momento você vai atrás, mas como que você foi convencido, que te convenceu que isso fazia sentido para essa liberdade que você fala de investimento, vamos dizer assim, e aí você fala assim, não, cara, eu vou para cima disso, e agora, até pra galera entender, tipo, o que te convenceu naquela época, hoje faz muito mais, tá muito mais fácil a gente convencer a galera, mas o que te convenceu naquela época, falando de anos atrás aí? Foi o white paper, né? Quando eu entendi tecnicamente como funcionava o Bitcoin, como é que ele alcançava, como é que ele conseguia funcionar sem ter um intermediário ali controlando e ainda assim ser seguro, quando eu entendi essa parte, foi ali que eu tive uma virada de chave. Você puxou um tema interessante, ela trouxe segurança agora para esse nosso papo. Muita gente fala, putz, a blockchain geralmente é um livro de registros contábeis e tudo que acontece lá, todas as transações acontecem de forma segura. Mas a gente já pode ver na internet algumas notícias que falam, putz, a gente teve uma fraude tal, não sei se diretamente ligada à blockchain, mas eu queria que você falasse pra gente diretamente, a blockchain ela é realmente segura ou não? Ou há casos em segurança a gente falando, cara, não tem nada 100% seguro. Ela é 100% segura ou não? Deixa eu complementar. Essa pergunta foi boa. Essa aqui é corte, hein? O que acontece na blockchain fica na blockchain? Boa. Até que não, porque a blockchain é um banco de dados, é um livro, registro digital público. Então, todo mundo ali pode ver as tretas que estão acontecendo. Vamos lá, como você falou, né? Eu também sou de tecnologia, então eu também tenho esse pressuposto de que nenhum sistema é 100% seguro. Até o Bitcoin, ele tem falhas de segurança. Mas por que se ele tem falhas de segurança, ele existe há 14 anos e nunca foi hackeado, né? A gente vai entender por quê. Vamos só voltar um pouquinho e explicar um pouquinho o que é blockchain. Boa. Blockchain é um banco de dados distribuído. O que é isso? Basicamente é um banco de dados onde não existe um controlador, né? Não existe uma entidade controlando, não existe uma empresa, um governo ou nada do tipo. E esse controle, ele ocorre através de algoritmos de consenso. E aí, cada algoritmo tem sua peculiaridade, mas basicamente o princípio de segurança principal na blockchain é alcançado através de criptografia, assinatura digital e consenso, né? E o principal ponto, acho que a gente poderia passar 1 hora ou mais aqui falando sobre segurança blockchain, mas o principal ponto da segurança blockchain é que os incentivos para você não hackear a rede, eles são bem maiores, infinitamente maiores do que os incentivos para você não hackear. E como que é isso? Quando eu falo de algoritmo de consenso, eu estou dizendo que a maior parte da rede, ela precisa concordar de que aquele estado da blockchain, né, e o que está entrando e o que está saindo ali, é válido. Só que para isso acontecer, né, para esse acordo acontecer, demanda-se muito poder computacional para isso. Então, se eu quiser controlar a rede, eu preciso controlar a maior parte dela. E se eu preciso controlar a maior parte da rede, eu preciso de um poder computacional muito grande. E isso eu estou falando de centenas de milhares de computadores normais hoje, pessoais, né, no caso. O que é extremamente caro. E você só vai conseguir, a gente chama o nome esse é o ataque mais comum, falando diretamente da blockchain, né? Esse é o ataque mais comum, a gente chama de ataque de 51%. Então, para eu controlar mais 51% da rede, eu gasto muita grana. E eu só vou conseguir fazer isso até o próximo bloco ser minerado. Isso falando do Proof of Work, né? Por quê? Porque quando o próximo bloco for minerado, eu vou precisar desse poder novamente para poder ser a blockchain válida, né? A blockchain maior, que a gente chama, que processou mais transações. Então, o incentivo para isso é
muito baixo. Tipo, não faz muito sentido eu querer hackear a rede por conta disso. Existem, sim, casos de hackings envolvendo blockchains, mas talvez 99% deles não dizem respeito diretamente à blockchain, né? Eles dizem respeito às pessoas, né, empresas que não cuidaram direito das suas chaves privadas, porque isso é um ponto, né, das criptomoedas, que de fato você é o responsável por o que está acontecendo ali. Caso de hacking de exchange, geralmente foi uma engenharia social que aconteceu com algum funcionário de lá, ou simplesmente a pessoa deixou a chave privada num lugar que não era seguro. Isso acontece muito. Inclusive, o maior hacking de exchange aconteceu basicamente por conta disso. Engenharia social? Sim. Alguém conseguiu o acesso dos e-mails de um dos controladores de funcionário lá. E, enfim, conseguiu sacar os fundos. E aí tem um outro ponto em relação a hacking de blockchain, é que os hacks acontecem em camadas que não estão na camada 1, ou seja, não estão, sei lá, no Bitcoin e no Ethereum, estão em softwares que rodam em cima deles. Principalmente smart contracts. O que é smart contracts? Smart contracts nada mais, nada menos do que um software, um script lá, um algoritmo, que vai executar uma função automatizada e vai jogar no final as informações para a blockchain. Só que existem muitas falhas a serem exploradas dentro dos smart contracts. Considerado o maior hacking de cripto, que foi o DDoS, acho que quem trabalha com cripto, quem conhece cripto há um tempo aí, o tempo que eu conheço, lembra bem, foi um hacking que ocorreu em cima de um smart contract que era executado na rede Ethereum, e ele roubou mais de 50 milhões de dólares, apenas explorando uma falha de software. Então, não foi um hacking da blockchain, não foi a blockchain da Ethereum que foi hackeada, mas foi um software que rodava em cima da blockchain da Ethereum, houve ali alguma transação financeira em cima disso, o hacker explorou e roubou toda essa grana. Então, é basicamente isso que acontece. Esses são os pontos de segurança, de atenção de segurança dentro da blockchain, né? No final, acaba sendo no usuário final, não é nem na blockchain em si. É pesado, cara. Ainda mais pra gente que é de segurança, eu acho que a parte boa é que você falou, a motivação do hacker, ele tem que estar muito elevada, né? E ele tem que ter muita grana. Pra bater no 51 lá. E fora o investimento que ele vai ter que fazer justamente pra ele ser um ofensor ali de fato real, tá ligado? Isso daí é interessante e eu acho que traz segurança querendo ou não, pra gamificação. Exato. E pra galera que quer, tá entrando agora, galera aí que fala, caramba, eu quero, sei lá, investir nesse mundo. Como que funciona? Eu quero comprar Bitcoin, eu quero comprar Ethereum. Eu sou um cara, gente, já vou falar, e até a Andresa me ajudou, porque eu tava preparando a pauta desse episódio aqui, eu tinha muita shitcoin na minha carteira. Muita. Por acreditar que eu ia ficar rico um dia. Cara, isso aqui se estourar, eu comprei a 0,000,1 centavos, isso aqui vai virar, sei lá, $1, um dia eu vou ficar rico. Mas antes de explicar, Andresa, o que é shitcoin, como que alguém investe em criptomoeda? O que ela precisa fazer? O que ela precisa estudar para falar, Bitcoin é interessante eu investir agora, ou não é interessante eu investir numa shitcoin, por exemplo? Tá, a gente tem que fazer um negócio chamado análise fundamentalista, tá? Existem muitos pontos que são interessantes de a gente olhar, eu vou tentar abordar aqui os principais. E não só para você tentar investir em algo que seja promissor, mas também para você não cair em golpe, né? Porque tem muita shitcoin que é um golpe descarado até. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que olhar é se aquele projeto ele está sendo útil de alguma forma, tá? Ele não pode existir só por existir. Então, ele tem que ter uma proposta de valor muito clara. Ele tem que resolver um problema real do mundo real. Beleza. Então, ele parece que é útil, parece que está resolvendo ali um problema do mundo real. O que é que eu olho depois disso? Tem algumas coisas. Primeiro, time. O time por trás daquele projeto. Como é o currículo deles? O time está aparecendo primeiro, porque tem muito projeto que o time é anônimo. O time está aparecendo? Tá.
qual é o currículo, qual é o background daquelas pessoas. Elas parecem que são aptas enfim, a tocar um projeto desse tipo, porque se o time não for bom, o negócio não vai andar. Isso não é só em cripto, né? Em qualquer empresa que tem por aí. O projeto, ele sofre alterações constantes. Ele é atualizado com frequência, porque se um projeto está sem estar atualizado há algum tempo, significa que ele está abandonado. Até o Bitcoin, que ele é imutável, né? Ou pelo menos altamente difícil de ser mudado, ele sofre atualizações, ele tem soft forks acontecendo ali, tem uma equipe de desenvolvimento por trás. Então é um ponto para você olhar. Deixa eu ver o que mais. Volume. Se um projeto, se uma criptomoeda, ela tem um volume muito baixo, é muito fácil manipular aquela cripto. E é muito fácil ela ser altamente volátil. Digamos, sei lá, criptomoeda X. Criptomoeda X, se juntar todo mundo que tem a criptomoeda X, tem 10 mil reais no total. Então, se eu, sei lá, negociar R$1.000 ali, eu já mexi muito ali naquele preço. Então, é muito fácil fazer aquela cripto performar 100 mil vezes e também fazer ela valer zero. Então, se o volume daquela cripto é muito baixo, tem aí um yellow flag. Naturalmente, se o projeto está muito no começo, o volume ele vai ser menor, tá? Às vezes, sei lá, o criador não tem muita grana para investir no projeto, mas ainda assim é um ponto de atenção, tá? E tem casos que o cara mais rico do mundo vai lá e fala sobre alguma moeda, a moeda dispara. Então, acho que é aí que nasce o termo, Andressa, você vai concordar comigo ou não? Que é separado lá a sardinha das baleias. É isso mesmo? Os meninos e os homens, né, que se separam. Eu sou muito esses termos de sardinha das baleias, quando você tá ouvindo aqueles vídeos do YouTube que o cara fala, compra essa... Tá caindo, assim, algum tipo de cripto, você tá fazendo algum tipo de acompanhamento, os grupos do Telegram aí, você deve estar ligado. A galera, vamos comprar aqui, mas na verdade foi uma movimentação que rolou pra sardinhas vender tudo, e as baleias, que são as empresas grandes lá, enfim, grandes investidores. E rola muito no Twitter. Vai lá e começa a morder, enfim. A Doge, por exemplo. Doge, Shiba, e tem diversas outras que, cara, pra mim não faz sentido assim, mas eu nem sou especialista quanto você, mas... O Elon, ele é o garoto propaganda da Doge, né? Mas, assim, embora ele tenha uma capacidade de manipular o mercado ali até certo ponto, a longo prazo, o que ele fala ali não se compra, né? Então, se o Elon, sei lá, o Elon hoje decidiu tirar o dia para falar mal do Bitcoin, vai mexer no mercado, sim, vai ter um impacto, sim. Mas a longo prazo, os fundamentos o mercado vai ver que os fundamentos eles se mantêm, né? Então, pode ficar tranquilo, tipo, não vai sair vendendo seus Bitcoins só porque o Elon falou mal, porque acho que vai ficar tudo bem. Mas aí a gente entra numa seara que a gente acaba mexendo com a ansiedade das pessoas, né? Muita gente que entra na cripto, nesse mundo, a galera entra com um mindset tipo assim, amanhã eu vou comprar um carro, tipo, daqui um mês. Não é isso? Você concorda? Concordo, mas aí vai muito de perfil de risco, né? E a gente fala muito disso, assim, se você tem um perfil mais arrojado, ou seja, se você está disposto psicologicamente, financeiramente a investir em algo de risco, beleza, invista uma quantidade maior ali, tá? E assuma o que vai vir pela frente. Porque se você tem um perfil mais conservador, se você é um cara que, sabe, fica abalado facilmente, você investe tipo, no mínimo do mínimo ali do seu patrimônio, porque, querendo ou não, é uma operação convexa, né? Se você tá... A chance do risco-retorno, né? A chance de você performar mais com cripto do que com qualquer outro investimento. Cripto, que eu tô falando cripto de verdade, tá? Não shitcoin. É maior. Então, é interessante, sim, você ter na carteira, mesmo você tendo um perfil conservador, até por uma questão de diversificar investimento, né? Mas não compre uma briga que você não consegue assumir. Então, é muito assim de você entender o seu perfil e saber o quanto você consegue alocar sem entrar em desespero. Perfeito. Eu acho legal você falar disso, porque você falou lá atrás, e isso aqui vai ficar gravado para mim, democratizar, teoricamente, o acesso a esse tipo de informação. Eu acho muito legal porque, assim, eu vejo muita gente, inclusive da nossa área mesmo, que acha que o assunto
criptomoeda ainda está tipo, muito distante. Né? Então, quando você fala de democratizar, de trazer para a galera, trazer a visão, trazer a luz, aí, se for o caso, Isso. Eu acho muito massa. Mas como que a gente faz isso nesse momento? Qual que é o maior desafio, Andressa, para você, vamos colocar aqui como uma porta-voz do assunto? Tá, acho que cripto tem um monte de desafio ainda aí pela frente, tá? Nenhum que seja impossível de resolver. Mas, por exemplo, eu costumo fazer muito essa comparação. A gente está comparando criptomoedas com a internet, a gente está lá nos anos 90, né? Desde o surgimento da internet do protocolo TCP/IP, que aí tinha ali uns mais ou menos 15 anos, está nos anos 90 e pouco. E na época, muita gente não entendia muito bem a internet, né? E por que hoje as pessoas usam muito a internet, principalmente? Porque é acessível, é fácil de usar. E ninguém precisa entender como funciona o protocolo da internet, como é que a informação chega no computador na casa dela. Então, eu acho que esse é um dos pontos principais para as criptos elas se tornarem mais democráticas. Elas precisam ser mais usáveis. Usabilidade é um dos pontos principais para a gente melhorar a adoção em massa de cripto. E, naturalmente, também a educação, né? Educação nunca é demais. É conscientização. Né? Conscientização, quanto mais a gente estiver produzindo conteúdo, escrevendo sobre isso, informando as pessoas. Isso também é um papel que a gente tem na Nox, de eventualmente a gente faz alguns cursos e assessora os nossos clientes. Quanto mais a gente fizer isso também, a gente vai estar trazendo as pessoas mais para perto. Acho que são esses 2 pontos para adoção em massa. E aí tem outros probleminhas também, por exemplo, escalabilidade. Escalabilidade, hoje, o Bitcoin, ele não comporta a quantidade de transações que um sistema de pagamento normal comporta. E talvez ele nem precise, porque existem soluções que estão sendo trabalhadas em relação a isso. Falando um pouquinho, fugindo até um pouquinho do assunto, mas existe um problema chamado de trilema da blockchain, né? Então, tem 3 pontos. Escalabilidade, segurança... E usabilidade. Então, esses pontos, se eu aumentar a escalabilidade, segurança e descentralização. O Bitcoin ele é super descentralizado e super seguro, mas ele não é tão escalável. Se ele for mais escalável, ele vai ter que ser um pouco menos descentralizado ou um pouco menos seguro. Então, qual que é a ideia que, enfim, os projetos, a tecnologia, para onde é que a gente está encaminhando? Vamos deixar o Bitcoin seguro e descentralizado do jeito que ele é, vamos deixar o protocolo que for e vamos construir soluções em cima disso que sejam mais escaláveis, que processem coisas mais rápido, que possam comportar uma adoção em massa, uma adoção mundial. E a gente continua usando o Bitcoin como camada de settlement, eu esqueci como falar isso em português, desculpa. Mas é isso, existem outros projetos, né, outras infraestruturas que atuam em cima de blockchains, que são mais escaláveis, que resolvem esses tipos de problemas, e a blockchain lá do Bitcoin, ou qualquer que seja, continua intacta no sentido de segurança e de descentralização. Existe algum padrão assim? Você pode até trazer como funciona na Nox. Aí voltando àquela pergunta de, alguém quer entrar nesse mercado, o que ela precisa? É como se fosse, sei lá, ir num banco e abrir uma conta, você vai lá com seus documentos, porque a maioria das corretoras hoje são digitais. O que a pessoa precisa fazer para, de fato, adentrar esse mercado? Ela precisa investir muito ou com R$10, R$50 ela já consegue comprar alguma criptomoeda? Tá, vou fazer a propaganda da Nox. A Nox, assim, eu sou suspeita a falar, claro, mas para mim é o lugar perfeito para você começar, porque o nosso aplicativo ele foi pensado para isso, né? Foi pensado para pessoas que estão começando a investir em cripto agora. A gente não compete, por exemplo, com a Binance da vida, porque a pessoa chega lá e tem um monte de coisa complicada, order book, ordem limite, ordem mercado, all stop, um monte de conceito que ninguém sabe o que é. Então, basicamente, usando o app da Nox, você vai lá, faz um cadastro simples, faz um Pix, cai na hora, em 2 cliques você compra a sua cripto. Com qualquer valor? A partir de R$2. Então, Nossa. Muito simples. Tem taxas? As transações? A gente não cobra taxa de depósito, nem de saque, nem de trade. Porém,
a gente funciona um pouquinho diferente de uma corretora tradicional. Como é que uma corretora tradicional funciona? Existem compradores e vendedores que estão dispostos ali a negociar e a corretora faz aquela ponte, né? E ela cobra uma taxa de corretagem para isso. Só que na Nox, nós somos os provedores da liquidez. Então, se você está comprando Bitcoin na Nox, você está comprando Ethereum na Nox, você está comprando da Nox. Então, a gente está vendendo para ti. Ah, entendi. Que massa. E se você está vendendo, a mesma coisa, né? A gente está comprando de ti diretamente. Por isso, não existe essa taxa de corretagem, porém, o preço, quem diz, é a Nox. Ainda assim, o preço nosso é altamente competitivo. Se você vê alguns sites aí que dá para comparar preço, a gente está geralmente sempre no topo. Então, acaba sendo mais vantajoso, principalmente se você quer investir valores menores, você começar pela Nox. Que legal, curti muito. Eu tinha até feito eu até printei aqui, eu vou falar pra você. Eu vi que vocês estressam bastante a questão tipo, de facilitar mesmo. Tem um post que vocês fizeram que fala assim, ó, número de investidores de Bitcoin encosta, entre aspas, no total do Tesouro Direto. Eu achei muito massa, porque assim, você... Caramba. Eu achei, muito louco, meu velho. E eu achei massa porque você impulsiona a pessoa que tá começando ali a entender e começar a querer comparar e falar assim, meu velho, eu vou me aventurar aqui, porque de fato é um tipo de aventura, vamos colocar aqui no sentido de, quando você fala de investimento, aquilo que você vai se propor ali é algo que você vai separar para guardar, para investir e assim vai. E a gente está muito nesse momento, né, de tipo, porque assim, quem até poucos anos atrás, quem que investia em Bitcoin? Quem que investia em cripto? Eram entusiastas da tecnologia, pessoas que realmente entendiam, que assim, viram, como eu, que viram que o negócio é muito louco, que vai mudar o mundo e ia lá e comprava e beleza. Mas agora não, agora tem outros tipos de perfis de pessoas que estão entrando nisso, né? Tem a questão do institucional, né? Que está vendo valor nisso e está investindo. E tem as pessoas normais, os investidores normais que estão olhando para cripto, mas não entendem muito bem e não são necessariamente entusiastas, mas são a próxima leva do público, vamos dizer assim, do público-alvo de criptomoedas. E mais assim, acho que é mais um passo assim, para cima para a gente popularizar as criptos. E dá para investir... Eu só posso investir em cripto com uma corretora ou não? Sei lá, eu compro criptomoeda de algum outro lugar e tenho uma carteira minha para eu guardar, para eu setar a minha segurança. Você pode investir em qualquer corretora, você é livre para isso, mas é uma recomendação até que a gente faz até como empresa, né? Você não deixar o dinheiro lá. Diversificar a carteira, né? Porque o que é que você faz? Você compra na corretora, a corretora é a ponte para você transformar seus reais em criptomoedas. Uma vez que você transformou isso em cripto, você vai criar uma carteira que é, explicando aqui rapidamente, ele é um software que não armazena cripto, tá? Ele gerencia as chaves que te dão acesso àquelas criptomoedas. Então, é o software que vai fazer a gestão ali, que vai provar que você é o dono daquela cripto. Então, você manda para a carteira, manda para o endereço de Bitcoin, né, fazendo um paralelo, é como se você estivesse mandando para um endereço de e-mail, um e-mail para o endereço de e-mail. Então, você manda a cripto para o endereço de Bitcoin, para a tua carteira. Então, uma vez que você tem esse dinheiro na tua carteira, aí, de fato, você está tendo posse daquilo. Importante lembrar que cada carteira, ela tem um conjunto de chaves privadas associadas a elas. E é com essas chaves privadas que você consegue recuperar caso dê algum problema com o software de carteira. Você consegue recuperar em qualquer carteira, ou qualquer outra carteira, qualquer outro software, qualquer outro dispositivo. Então, é importante ter em mente isso. Por exemplo, eu até contei isso no episódio do outro podcast, eu tinha um Bitcoin num celular meu. Aham. Um Bitcoin Inteiro. Na época valia pouco, tá? Mas era um Bitcoin inteiro. E eu vendi aquele celular. E aí, vendi na internet. E aí, eu tive que formatar antes, né? Só que aí, eu formatei. E depois que eu formatei, eu lembrei que eu tinha um Bitcoin no celular. E eu nunca mais recuperei esse Bitcoin. Por quê? Porque eu não tinha feito a cópia das minhas chaves privadas. Nossa. Se eu tivesse feito, eu teria um Bitcoin a mais hoje. Mas se tivesse na corretora...
você só precisaria do login e da senha, ele estaria lá. Isso. A vantagem de estar na corretora é essa. A desvantagem é, a corretora está com o teu dinheiro. Ela pode fazer o que quiser ali. Se ela quiser gastar e dizer que está lá ainda, e quando tu for sacar não tiver mais... Que foi o que aconteceu recentemente lá com o nosso amigo... Nos Estados Unidos, né? Na FTX era a segunda maior corretora do mundo. Exatamente. Nossa. Eles estavam com problemas de insolvência. Na plataforma você viu o valor lá, só o valor não existia. E onde a gente encontra essa carteira? Sei lá. Tem alguma recomendação? Olha, tem várias carteiras, tem vários tipos de carteira também. Tentando falar aqui rapidamente, tá? Existem 2 tipos de armazenamento. Armazenamento quente e armazenamento frio. O armazenamento frio é um armazenamento que você não tem acesso à internet. Então, você vai gerar suas chaves ali de forma offline, você vai ter um endereço e você vai mandar as criptos sempre para aquele endereço. Essa é a forma mais segura, mas ela é um pouco mais difícil de fazer toda a gestão. Porque e aí o tipo de carteira para isso é hardware wallet e paper wallet. Que hardware wallet é um dispositivozinho, é tipo um pendrive, né? Que ele gera isso automaticamente sem a necessidade de nenhuma conexão. E a paper wallet é literalmente carteira de papel. Você vai gerar no software offline tuas chaves e vai anotar teu endereço no papel ou, enfim, qualquer coisa que seja offline. Esses são os armazenamentos mais seguros, que não tem conexão com a internet, então, teoricamente, não tem como você hackear. O outro armazenamento é o armazenamento quente, que é o armazenamento que tem que a gente chama de hot wallet, que ele tem uma conexão com a internet. E aí existem alguns tipos de carteira. Tem carteira web, tem carteira mobile e tem a carteira desktop. Qualquer um desses 3 vai te oferecer um nível de segurança bem aceitável, tá? Você não vai guardar milhões lá, nem centenas de milhares de reais. Mas já vai te oferecer um nível de segurança bem aceitável. É como assim, sei lá, minha herança eu guardo no cofre. Mas o que eu quero gastar no dia a dia, ou que eu vou precisar, eu guardo na carteira, ou até, sei lá, no armário em casa. Então, as hot wallets, elas são mais para isso, né? Então, você, com o dinheiro ali que você está movimentando com mais frequência, você coloca nelas. Existem vários softwares, assim. Eu posso até indicar alguns. O próprio Bitcoin tem um software, tem a BitGo, tem a Mycelium, tem a Trust Wallet, tem a MetaMask. Tem muitas, assim, mas esses são os nomes bem, bem comuns no mercado. Mas a principal coisa que você tem que se atentar é a carteira que você está usando, ela precisa te dar acesso às chaves privadas, porque tem carteira que não dá. Então, quando ela te dá esse acesso às chaves privadas, você faz a sua cópia. Você fez a sua cópia, tá tudo bem. Porque se der qualquer coisa ali com aquela carteira, você recupera seu dinheiro em qualquer outro lugar. Uhum. Mano, qual que é a sensação de você ter o Bitcoin no celular formatado, quer dizer, numa carteira dessa e... Nossa. Eu tento não pensar muito sobre isso. E assim, eu conheço muitos meus amigos, assim, pessoas que são próximas a mim, que já passaram por situações semelhantes. Nossa. Porque é um paradigma novo, né? A gente está muito acostumado a delegar nosso dinheiro para um banco, para um terceiro. Mas não, dessa vez o problema é nosso. Perdeu e não tem para quem ligar, não. Não tem um serviço de atendimento ao consumidor, não. Eu acho muito legal a gente estar falando disso aqui ontem. Sim. Essa questão de bancos e tal, e você falar da responsabilidade disso. E aí tem a ver com o TechSec, tem a ver com o que você traz aqui pra gente, que é de conscientização e de responsabilidade. Tipo, o armário que você acabou de dizer aí eu tenho que saber onde que tá ali, tá ligado? E um outro ponto também existem bancos, né, que eu não vou citar o nome aqui, que eles fornecem criptomoedas para comprar. Mas na prática eles não fornecem. Por quê? Porque quando você compra criptomoedas nesses bancos, você não pode transferir para sua carteira, você tem que deixar lá. Então, na prática, você está confiando que o banco... Você não tem a criptomoeda, você está confiando que o banco vai honrar o valor daquela cripto que você tem para você em algum momento. Então, é outro ponto que, para mim, é bem arriscado. Eu ia te perguntar isso, como que você via isso dos bancos comuns, vamos colocar assim, que eles começam a querer transacionar algum tipo de criptomoeda, mas você já acabou de responder.
Então, eu acho bem legal, tá? Em parte, que os bancos eles Traz o tema, estejam olhando isso com bons olhos, porque até 3 anos atrás, os bancos marginalizavam muito isso. Exato. A gente que trabalha com negociação sabe bem o que sofremos com os bancos. E hoje está mudando muito essa visão, né, dos bancos em relação a cripto. Eles não podem vencê-los, juntos-se a eles. Mas eu sou totalmente contra esse tipo de negociação que eles oferecem. Uhum. A gente tem que dar a liberdade à pessoa fazer o que ela quiser com o dinheiro dela, mas eles têm, basicamente o que você tem ali é um investimento como qualquer outro, não tem a filosofia da cripto de você estar de fato sendo dono do dinheiro, você está tendo controle total, o controle continua com o banco. Eu acho que o mundo todo ele tá falando muito de Bitcoin, né? Mas tem algum concorrente, um rival potencial assim, talvez Ethereum, que tá muito, né? Uma luta bem acirrada, você vê nos valores ali. Não é bem parecido com o valor hoje do Bitcoin, que tá 117 mil. Tá 8, né? O Ethereum hoje. Uhum. Mas ele seria um rival potencial do Bitcoin? Você vê isso como tendência? Isso é uma pergunta polêmica. Eu, sempre que me perguntavam isso, eu mostrava os fatos e deixava as pessoas decidirem. Mas hoje eu vou me posicionar. Olha lá, gente, ó. Conseguimos. Claro que quem está assistindo aí tem que estudar e tirar suas próprias conclusões, mas eu cansei de ser isentona. Primeiro, qual que é a definição de concorrente, né? Vamos concordar aqui o que é concorrente. São, sei lá, pessoas, projetos, empresas que estão ali competindo pelo mesmo objetivo. Qual que é o objetivo do Ethereum? O objetivo do Ethereum é ser uma blockchain programável. É tipo um supercomputador que roda aplicações descentralizadas. Tá? Qual que é o objetivo do Bitcoin? Ser a melhor invenção do mundo. Uhum. Brincadeira. Basicamente, o objetivo do Bitcoin é ser uma infraestrutura descentralizada para transações financeiras. Então, o Ethereum ele abrange mais ali o leque, e o Bitcoin ele vai mais para a parte de finanças mesmo. Então, partindo desse pressuposto, o Ethereum não concorre com o Bitcoin. Claro que ambos convergem em vários pontos, né? Ambos são descentralizados, ambos têm uma criptomoeda, ambos funcionam com base no algoritmo de consenso, apesar de serem algoritmos diferentes. E aí parte do mercado entende que eles são concorrentes. Mas eu entendo que não. Mas se o Bitcoin tem algum concorrente direto, tem alguns. Porque existem aí dezenas de milhares de criptos, seria estranho se o Bitcoin não tivesse um concorrente direto. Tem Monero, Litecoin, Dash, Liquid, são criptos que têm a mesma proposta do Bitcoin e tentam resolver algumas questões do Bitcoin, como governança, como escalabilidade e etc. Mas nenhuma delas vai, assim, particularmente falando, nenhuma delas vai chegar aos pés do Bitcoin, e se chegar é altamente difícil. Ele já está muito estruturado também, né? E a distância tá grande, né? E hoje o movimento, assim, eu vejo, se tem uma queda mínima, tipo, tá a distância assim, aí tem uma queda mínima no Bitcoin, aqui cai também. Não tem o contrário, né, Andressa? É isso, né? Pode repetir. Tipo assim, quando tem uma queda do Bitcoin, não tem nenhuma outra moeda que tá alavancando. As outras caem também. Isso. Não é isso? Elas sempre estão acompanhando ali o movimento do Bitcoin. Então, ele é meio que referência. o fato dela estar em cima, se as outras sobem é porque o Bitcoin subiu. Em geral é bem isso que acontece mesmo. E aí, falando do Ethereum, o Ethereum é um projeto que eu gosto bastante, que eu simpatizo. Existem muitas teorias sobre o Ethereum ultrapassar o Bitcoin em valor de mercado, né? Não ultrapassar em preço, porque isso seria muito difícil, mas em valor de mercado, porque Ethereum tem mais unidades, tem mais aplicações, então para você lá, tem milhares de aplicativos rodando, e para isso você precisa de Ethereum para fazer eles rodarem. Então, pode ser que naturalmente, de fato, isso aconteça, mas assim, querendo ou não, é uma comparação um pouco que eu não acho muito justa, sabe? São propostas diferentes, não são concorrentes para mim. Não, boa. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Muito bom. Muito bom, Andressa. Andressa, é claro que eu vou até te pedir
uma próxima agenda para que a gente faça uma segunda parte dessa conversa. Eu aprendi muito, você não tem ideia do quanto eu tô desprotegidaço, porque meu Bitcoin tá lá na corretora. Eu preciso imediatamente colocar na carteira. Esse é um assunto muito necessário, meu velho. Eu gostei da palavra, democratizar. Enfim, um assunto necessário. Para nós e para todos. Sim. E aí você tem alguma, pra gente encerrar, alguma frase, alguma recomendação que você queria deixar para todo mundo que está ouvindo a gente agora, para todo mundo que está assistindo, relacionada a esse tema, tipo, um especialista agora, co-founder da Nox Bitcoin, falando para o TechSec? Bom, vamos lá. Criptomoedas vão mudar o mundo, tá? Já estão mudando. Então, acho que você tem que começar desde já, antes que seja tarde demais. Porém, querendo ou não, são investimentos de risco. Então, comece com calma. Comece com Bitcoin, tá? Acho que é a criptomoeda mais sólida, que vai te oferecer um nível de segurança bem bom e vai te ajudar a entender todos os aspectos desse universo. Começa com Bitcoin, começa com um valor bem pequeno que você consegue perder sem nenhum problema. E faz o seguinte, tenho 5 mil reais para comprar em Bitcoin agora. Não compra os 5 mil reais de uma vez, não. Compra 500 por mês, tá? Vai comprando aos pouquinhos, faz um que a gente chama de preço médio. Porque tu pode comprar agora e amanhã o preço está bem menor. Então, comprando aos pouquinhos, você consegue mitigar esse risco. E é isso. E a partir daí, você vai estudando, tenta sempre pensar naqueles pontos que eu falei na hora de escolher um bom investimento. Existem projetos de criptomoedas que são sólidos, que têm verdadeiro potencial, mas assim, sempre com cautela. Não mete o louco, não compra um monte de shitcoin com todo o teu dinheiro, porque é difícil. Eu já vi muita gente perder dinheiro nesse mercado, inclusive eu também já perdi. Mas também já ganhei muito. Mas é isso, pessoal. Qualquer coisa, eu estou à disposição nas redes sociais. Pode conversar comigo, trocar ideia lá. Qualquer dúvida, também a Noxus, a gente está de portas abertas, suporte lá também. E estou muito feliz de estar aqui. Espero que tenha a parte 2, sim. Vai ter. Não, show de bola. Antes da gente encerrar, a gente aqui, Hacker Rangers. Vá lá agora no LinkedIn do Vinícius Perales. Fala que você viu a Hacker Rangers aqui no TechSec Podcast. Você pode também adquirir essa versão de tabuleiro. E aqui embaixo a gente vai ter Instagram da Andresa, a gente vai ter o site da Hacker Rangers e também o site da G2 Brindes Personalizados. Fechou? Tudo bem, Josu? Tudo massa. Dá uma sacada na Nox também, porque vamos democratizar esse assunto. Vamos democratizar e bora conscientizar. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. É isso. Cara, mano...